Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos fazer uma live hoje. Eu não avisei sobre essa live, uma live surpresa sobre esse jogo aqui, o jogo da memória Professions ou profissões, né? Sejam bem-vindos. Quem tá por aí vai aproveitar e ver as maneiras de usar esse jogo. Hoje aqui eu vou falar umas 20, vocês vão ver também, vão aprender como é que você pode explorar figuras no ensino de língua inglesa. Então esse é o material da Play to Learn, é um jogo da memória que ensina 15 profissões. E muitos dos exercícios, das atividades e os jogos que eu vou compartilhar com vocês é usando essas figuras aqui. Então elas têm um tamanho super legal, né? Elas não são das menores, são um pouquinho maiores. E tem 15 profissões, certo? Vamos lá então, quem tá chegando aí, não sei se vocês me conhecem, eu sou, bati aqui com o pé. Eu sou a Márcia da Play to Learn, jogos educativos, né? Aqui na Play to Learn a gente desenvolve jogos educativos com o objetivo de ensinar a língua inglesa de uma maneira muito mais divertida e dinâmica. Então vamos lá, vamos começar. Se você acha que esse conteúdo que eu vou compartilhar aqui com vocês pode ser útil por algum professor, por algum colega, até um pai de aluno, manda um aviãozinho para essa pessoa, convida ela para estar aqui com a gente na live. Ajeitando aqui. Vamos lá então. A primeira maneira é quiz. E eu não tô com o meu sino, mas quem me conhece é aquele sino de repartição pública. Então, como é que você pode fazer? Oi, Carlos, querido, seja bem-vindo. Você pode, por exemplo, organizar a sua turma e colocar o sino na sua mesa, na mesa do professor. E eu vou compartilhar 4 tipos de perguntas, porque, por exemplo, às vezes você tá com alguns alunos que têm alguma dificuldade em fazer frases no presente simples. Então você pode ensiná-los, fazer com que eles pratiquem as frases através dessa atividade que eu vou falar para vocês. Então, você vai, se você der uma olhada no jogo, ele tem algumas, já vem pronto algumas quiz aqui, mas eu vou compartilhar outras. Então, se você quer, por exemplo, que o seu aluno pratique o listening e responda simplesmente o nome da profissão. Qual que é a pergunta que você vai fazer? Who works, por exemplo, who works, você não vai mostrar, tá? Eu tô mostrando para vocês. Who works at a building site? Ele vai ouvir who works at a building site. Tocou o sino, ele só pode falar depois que ele tocar o sino. Engineer. Who works at a restaurant? Chef. Então a pergunta é, who works at a... Who works at a fire station? Firefighter. Who works at a school? Cleaning. Aqui você tem que dar um pouquinho mais de informação, porque muita gente, né? Agora, who works at a school? Então a primeira pergunta é, who works at a... E aí você vai colocar, o legal é que você também vai colocar o local, né, onde essa pessoa trabalha. Então o seu aluno vai ouvir essa estrutura who works at a e vai ouvir os lugares. Essa é a primeira ideia de quiz para vocês. A segunda ideia aí é para você enfatizar a estrutura what does, e daí você vai colocar a profissão. What does a teacher do? Quem tocar o sino primeiro vai falar a teacher teaches, e você pode simplesmente, você pode falar para eles, olha, só vai estar correta se você usar a teacher teaches. Você vai ter que usar a terceira pessoa correta. What does a computer programmer do? A computer programmer makes programs computer, makes programs for computers. What does a vet do? A vet takes care of animals. What does a dancer do? A dancer dances. Então vejam só aqui, com essa estrutura, what does a, o nome da profissão, do, você vai fazer com que o seu aluno devolva para você, dê uma resposta com a terceira pessoa do singular, que a gente usa o S no verbo, corretamente. Então você
qual que é a proposta de a gente ensinar com jogos da Play to Learn? A proposta é que os seus alunos falem, que eles pratiquem a língua inglesa de uma maneira bem dinâmica e a gente inclui o aluno como protagonista da história. Tem uma terceira opção de quiz aqui para você. Aí eu vou usar a pergunta Who teaches at a school? Então eu vou pegar, eu tô mostrando para vocês, mas a gente não mostra. Você faz a pergunta Who teaches at a school? A teacher teaches. Novamente o seu aluno vai ter que dar uma resposta com a terceira pessoa do singular. Who sings at a nightclub? A musician sings at a nightclub. Who drives car? A driver drives cars. Então, vejam que a gente faz, eu estou compartilhando 4 maneiras diferentes de fazer as perguntas para que os seus alunos possam praticar a terceira pessoa do singular de uma maneira bem leve. E aí também uma outra, a quarta maneira, seja bem-vinda, Roberta, quem está chegando aí, sejam bem-vindos. A quarta maneira é, você vai dar uma definição. Por exemplo, você vai falar a person who takes pictures. Então vejam que você está dando a frase. A person who takes pictures, quem ouvir, né? Os seus alunos estão lá, o sino na mesa, tocou o sino, a photographer. Aqui você pode aceitar simplesmente que ele fale a photographer ou você pode pedir para que ele fale a resposta correta. A photographer takes pictures. E só assim ele vai ter a resposta correta. O que mais? A person who cleans places. A cleaner. A person who cooks at a restaurant. A chef. Então, só aqui nessa primeira atividade dessa live eu estou falando sobre esse material aqui, que é o nosso jogo da memória, profissões, e ele está em oferta, né, nesse mês de janeiro. A gente está fazendo o seguinte, a gente está colocando 3 jogos por mês e eu estou dando 25% de desconto. E eu faço lives para ensinar os professores como é que eles podem usar os jogos. E é claro que os professores de inglês são pessoas extremamente criativas e os professores vão criando as suas maneiras, mas eu dou as minhas ideias. Então hoje eu estou falando desse material aqui, é um jogo da memória, profissões. Oi Bruna querida, estava pensando em você hoje. Seja bem-vinda. Então essa foi a primeira maneira. A segunda é para usar esse fly swatter aqui, esse mata-moscas, né? Você pode usar todas aquelas estruturas que eu usei antes, só que ao invés do aluno tocar o sino, ele vai usar o mata-moscas. A minha sugestão é, se você tiver aquelas classes grandes, né? Se você for um professor de uma escola regular, uma escola municipal, estadual, a minha sugestão é que você pelo menos tenha 2 mata-moscas e você vai dividir o seu grupo em 2. Vai dividir a sua classe em 2 grupos. Um grupo vai ficar com esse e outro grupo vai ficar com esse. Aí eles vão ficar em fileiras, as cartas todas. Aí você vai tirar a carta com o nome, vai colocar só a carta com o desenho. E a cada vez que você for falar o nome de uma profissão, você vai pedir para que 2 membros do grupo venham. E aí eles têm que colocar o mata-moscas aqui no ombro, né? E aí você fala e quem acertar primeiro fica com a carta e marca pontos. Eu vou dar algumas sugestões de como é que vocês podem fazer essa atividade com o mata-moscas. Mas as que eu falei anteriormente servem também. Elas são um pouquinho mais elaboradas e vão treinar o seu listening, o listening dos seus alunos. Agora, eu também você pode falar, como eu falei anteriormente, a person who cleans buildings. Ele vai ouvir, acertou. Você pode simplesmente, se os seus alunos são bem iniciantes, as figuras vão estar na mesa, certo? E você fala cleaner. Aí ele vai ter que ter o olhinho bem rápido, a mão rápida e acertou. Quem acertar primeiro fica com a carta. É legal o mata-moscas, por quê? Porque ele bateu aqui. E não dá, bateu. Não dá para o outro que for bater, vai bater em cima. Então a gente sabe exatamente quem marcou o ponto, certo? Então eu posso descrever a profissão, eu posso simplesmente falar a profissão e aí ele vai ouvir e vai bater para os alunos bem iniciantes
Se eu tiver, por exemplo, ensinei o alfabeto para os meus alunos, bem ali, comecinho das aulas, comecei ensinando o alfabeto. Aí eu posso soletrar, ele vai ter que prestar bastante atenção e acertar a carta. Essa é a terceira maneira. São essas três que eu coloquei. Então, eu já falei para vocês 4 maneiras de vocês usarem o sino, 3 maneiras, 3 frases que vocês podem praticar com os seus alunos usando esse jogo aqui, para que eles aprendam as profissões. E vocês podem ver que todas essas atividades que eu descrevi até agora, os alunos vão ter que praticar o listening e muitas delas o speaking também. Então são 2 maneiras. A terceira, olha só, estou ensinando, estou lá com os meus alunos no início e eu acabei de ensinar o alfabeto. Eu posso colocar os meus alunos em pares e ele vai o aluno que vai perguntar, ele vai mostrar a profissão para o colega e ele vai fazer a seguinte pergunta: How do you spell driver? E ele vai estar com a carta voltada para ele. Então, se o colega errar, ele vai ter como ver. Então, você pode também usar esse jogo aqui das profissões para praticar spelling. Que mais? Se você tem alunos mais avançados, esse é um jogo que eu considero assim um dos jogos mais importantes para a gente ter, porque eu posso usar desde que eu estou ensinando lá o meu aluno a soletrar até, por exemplo, agora que eu vou dar uma sugestão, você pode dar uma carta com a profissão para cada aluno, certo? E aí você vai pedir para que ele elabore as perguntas que seriam feitas, por exemplo, se eu estou contratando uma waitress, uma garçonete, que tipo de pergunta eu teria que fazer para eu poder escolher a melhor garçonete? Aí eu vou primeiro escrever, você pode delimitar, eu quero 5, 6 perguntas, e daí ele vai entrevistar o colega. E o outro, por exemplo, tá com essa carta aqui do driver, ele vai elaborar quais são as perguntas que eu faria se eu quisesse contratar um motorista. Então, nesse caso aqui, olha só, gente, eu parti de 2 figuras bem simples. Ela vai escrever 5 ou 6 perguntas que ela faria se ela fosse entrevistar, se ela fosse contratar uma garçonete. Então, ela vai escrever as perguntas, ela vai fazer as perguntas para o parceiro dela, ela vai escrever a resposta dessa pergunta e depois ela pode contar para a classe o que a colega respondeu. Então, o que eu quero mostrar para vocês com isso? Que a partir que nós podemos ensinar inglês para os nossos alunos com materiais muito simples. A partir de 2 figuras, a gente tem um exercício completo, uma atividade completa. E o mais importante de tudo é que quem elaborou as perguntas foram os alunos. O professor, é claro, vai conferir, vai ver se está certo. O aluno elaborou as perguntas, o professor conferiu, o aluno falou as perguntas, passou por ele falou, ele teve speaking, e daí o aluno escreveu, e depois o aluno vai contar para a classe o que ele descobriu. Então é um exercício bem completo que eu gosto bastante de fazer. Essa foi uma atividade que eu chamo de interview. Quem está chegando aí, sejam bem-vindos. Obrigada por estar aqui comigo nessa live surpresa. Hoje eu estou falando maneiras de usar o jogo da memória das profissões, que é um jogo que pode ser usado desde o nível bem básico até níveis mais avançados. Agora, então, já falamos spelling, interview. Olha só, se eu tenho alunos avançados, eu também posso... Oi, Top Idiomas, sejam bem-vindos. Eu também posso usar as cartas desse jogo aqui para que eu faça debate. Eu posso debater sobre o quê? Sobre os benefícios de ser garçonete. Quais são as vantagens e desvantagens de ser garçonete? Ou quais são as vantagens e desvantagens de ser driver? Você pode pegar quais são as vantagens e desvantagens de ser musician. Então você pode usar as cartas para estimular os seus alunos. É sempre mais interessante eu usar figuras do que simplesmente eu escrever na lousa o nome das profissões. Por quê? Porque nós aprendemos muito mais, o nosso cérebro, ele se conecta muito mais com as coisas se eu vejo uma figura ao invés das palavras. O que mais? Eu também posso
escolher uma profissão. Eu posso pegar aleatoriamente, eu dou uma carta para os alunos e eles vão falar se eles gostariam ou não de ter essa profissão, por que seria interessante para eles ter essa profissão. Então, aí essa atividade eu chamei de My Choice. Então, o aluno vai pegar lá, vai escolher uma carta e vai falar por que é que ele gostaria de ser esse profissional aqui e vai falar das vantagens. Tem uma outra atividade que eu chamo de Board Races. E se você me acompanha, você vai ver que eu já sugeri Board Races para vários tipos de jogos. Como é que pode ser esse Board Race? Eu vou deixar as cartas, eu posso até deixar as cartas com a palavra escrita ou com as figuras. O importante é, por exemplo, se eu vou ter uma competição entre dois times, então eu vou fazer 2 montinhos iguais. Um montinho para esse time, outro montinho para esse time daqui, com o mesmo número de cartas. Coloco aqui na lousa, as filas são formadas após os montinhos de carta. Cada aluno que está na frente vai ficar com giz ou marcador, dependendo do tipo de lousa que você tem, e você vai delimitar lá um espaço no quadro para eles escreverem. A partir do momento que você toca o sino e diz que pode ir, o primeiro da fila vai pegar uma carta, vai até a lousa, vai ter que escrever, aí você pode combinar com ele se pode ser, por exemplo, só frases afirmativas, ou se podem ser perguntas também. Ele vai escrever a frase, aí ele volta, dá a caneta para o próximo aluno, coloca a carta no fim do montinho, pega a próxima carta, aí o outro aluno, né, vem, pega a próxima carta, escreve, e assim sucessivamente. Então, os 2 grupos vão para a lousa escrever as frases ao mesmo tempo. Quando você determinar que já foi o tempo suficiente, você pode tocar o sino, falar que acabou. Aí vem a parte mais legal, porque aí eles vão ter que ver quem marcou os pontos. E aí você vai corrigir as frases na frente dos alunos, e é legal que eles vão prestar atenção nessa correção, porque é interessante para eles, porque eles querem saber se eles vão marcar o ponto ou não, se o colega errou ou não. Então, essa é a minha sugestão de Board Races com esse jogo aqui das profissões. Que mais que a gente pode fazer com esse material? Como vocês podem ver, tem muitas atividades bem legais. Tá? Eu também posso usar, por exemplo, se eu vou simplesmente ensinar as profissões e eu tô com um grupo de crianças e eu quero só usar as profissões, eu só vou usar isso aqui como cartões, né, com as profissões. Eu posso usar. Eu também, é claro, posso usar como ele é um jogo da memória, né? Eu posso usar como jogo da memória. Agora, se eu estou usando como jogo da memória, o que eu posso fazer? Se eu quero colocar um pouco de língua inglesa no jogo da memória, eu posso combinar com ele que cada vez que deu match, cada vez que ele encontrou uma carta com a palavra, com a profissão escrita e com o desenho da profissão, ele vai ter que, primeiro, simplesmente falar como pronuncia essa profissão. Driver, pronunciou corretamente, ponto dele. Você pode, por exemplo, cada vez que deu match, pedir para que ele soletre. Se você está ensinando o alfabeto, você pode pedir para que ele soletre essa profissão. Se os seus alunos já são um pouquinho, se eles já conseguem elaborar frases, você pode pedir que, cada vez que der match, ele vai fazer uma frase falando o que um driver faz. E ele então vai ter que usar a terceira pessoa do singular. A driver drives cars. Oi, Marcos Vinícius, seja bem-vindo. Então, vejam que a partir de um simples jogo da memória, eu posso incluir a língua inglesa e fazer com que o meu aluno ou soletre, ou faça frases, ou simplesmente fale essa profissão. E a gente sabe o quão importante é para que os nossos alunos falem. A habilidade de falar, speaking, é uma das habilidades que os alunos mais querem desenvolver e muitas vezes têm dificuldade. Então, é importante a gente incluir muitas
oportunidades para que os nossos alunos falem a língua inglesa. Oi, sejam bem-vindos quem está chegando. Você pode, por exemplo, cada aluno pega uma carta e o outro aluno, o meu parceiro, vai fazer 5 perguntas para adivinhar. O nome dessa atividade é Guess the Profession. E aí as perguntas você pode determinar. Só pode fazer perguntas que a resposta seja yes or no. Aí quais são alguns exemplos de pergunta? Does this person work at a school? Does this person work at night? Does this person work in a kitchen? Aí a pessoa vai fazer as perguntas, né, que ocorrerem a ela, dependendo das respostas do yes or no que ela for recebendo da pessoa que está com a carta. E aí você pode determinar se, vocês podem fazer até 5 perguntas para descobrir. Ou, se você quiser, até 10 perguntas. Então é uma atividade que o seu aluno vai fazer perguntas, vai ficar feliz em fazer perguntas, porque ele tem um objetivo. Isso é outra coisa que eu gostaria de falar para vocês. Quando a gente faz uma atividade assim, a gente coloca o nosso aluno para falar inglês e ele não está falando inglês fingindo alguma coisa. Ele está falando inglês porque ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo nesse caso? Ele está falando inglês porque ele quer descobrir qual que é a profissão. Então ele vai fazer 5 perguntas. Então é uma maneira muito real de praticar a língua, com figuras e com jogos da Play to Learn. Eu já estou aqui na atividade número 11, que é a bingo. Se vocês não estão, a gente tem 3 grupos no WhatsApp, né? E de vez em quando eu compartilho alguns materiais com vocês. A gente tem um bingo, que tem lá os espaços para colocar o nome. Então é um bingo que você imprime e aí você pede para que ele coloque o nome das cartas. Por exemplo, você pode usar para praticar com as profissões, pode usar para praticar com outros jogos da Play to Learn também, é só imprimir. Então você pode usar, brincou de jogo da memória, depois se você quiser você pode fazer um bingo com seus alunos para que eles ouçam as profissões e encontrem lá. Então bingo também é uma possibilidade. Se você quiser também, você pode brincar, adivinhar a profissão pela mímica. Os alunos menores adoram fazer mímicas, então ele pegaria uma carta, não mostraria para ninguém, e ele teria que fazer uma mímica e os alunos teriam que fazer uma pergunta. É legal porque você ensina os alunos que eles só podem perguntar, a pergunta só é aceita se ela for feita em inglês. E aí você pode fazer com aqueles alunos bem iniciantes. Eu tô aqui, por exemplo, eu faço assim e ele quer perguntar se é driver. Então ele tem que fazer essa pergunta em inglês. Is he a driver? Então é uma maneira de fazer mímica, não envolve língua, mas a pergunta is he a driver envolve língua inglesa. Então essa é uma possibilidade também. Outra possibilidade, aqui pelas minhas contas, é de número 13. Eu tô falando meio rápido, né? Para que a live não fique muito longa e depois as pessoas que vão assistir depois, né? Que elas consigam ver todas essas atividades. Eu pretendo compartilhar com vocês em torno de 18, 20 atividades. Então, vamos lá. Atividade número 13 é Describe the routine. Então, o seu aluno, cada aluno vai pegar uma carta, não vai mostrar para o colega. Se você quiser, se você achar que é necessário, você dá alguns minutos para que ele pense numa rotina, certo? This person wakes up around 6 o'clock. He drives to work. E aí ele fala, he stops at around 1 o'clock. He goes back to work 3 o'clock, 2 horas de almoço. And he works until 6 o'clock. E você pode incluir outras coisas. Nesse caso aqui seria o driver. Eu não falei nada que dissesse para o aluno que é o driver. Você pode, por exemplo, pedir para que ele descreva 5 atividades
Por exemplo, aqui, vou descrever mais uma. This person starts working at 12 o'clock. And she works until 3 o'clock. She stops at 3 o'clock and she goes back to work at 6 o'clock. And she works until 10 o'clock. Então, aqui já foi um horário um pouquinho diferente, né? Seria waitress. É claro que os seus alunos vão pensar em outras frases e, se você quiser, ele vai falar cinco atividades, né? Que fazem parte da rotina da pessoa, e daí o outro aluno tem que adivinhar. De novo, ele vai ter que usar perguntas para adivinhar. Então, vejam só, ele tem que ouvir, entender o que o colega falou. Tá, uma pessoa que tem esse horário esquisito, aí começa meio-dia até as 3, depois trabalha à noite. Is he or she a waitress or a waiter? Então, ele vai ter que perguntar usando a língua inglesa. Então, é uma outra atividade que você vai descrever a rotina e a pessoa vai ter que fazer as perguntas. Que mais? A atividade número 14. Características necessárias. Então, cada aluno vai pegar uma carta, não vai mostrar para o colega e vai escrever, por exemplo, 4 ou 5 características necessárias para ser uma garçonete. E depois ele vai descrever para o colega e o colega também vai tentar adivinhar. Vejam que a gente coloca sempre com essas atividades, eu coloco o aluno no centro do aprendizagem. Primeiro, esse aluno aqui, ele vai ter que escrever as características e o outro vai ter que ouvir para depois ele interagir com o colega. Então, não tem como o aluno fugir dessas atividades. Ele é colocado ali, ele é o protagonista da história. E o que o professor faz? O professor vai circular pela classe, ouvindo, fazendo pequenas correções, fazendo com que as atividades se desenvolvam da melhor maneira. Então, todas essas atividades que eu estou compartilhando com vocês, elas colocam o aluno no centro da aprendizagem. Essa, então, era para características necessárias para ser os profissionais. É legal porque ele vai juntar, então, as profissões, né? Aqui são 15 profissões, junto com os adjetivos. Se você quiser, a gente tem o jogo de adjetivos também, que é o jogo dos antônimos, que os alunos aprendem 48 adjetivos. Então, você pode até, se o seu aluno tiver com um vocabulário meio pobre de adjetivos, você pode primeiro brinca de jogo da memória dos antônimos, ele vai estar com os adjetivos fresquinhos na cabeça, depois você faz essa atividade aqui, pedindo para que ele coloque quais são as 5 características necessárias para descrever, para desempenhar essas profissões aqui. Uma outra atividade parecida também o seu aluno vai pensar, essa que você pode fazer tipo uma competição para ser um pouquinho diferente. Você vai sortear, você coloca todas as profissões dentro de um saco, e aí você fala para ele que você vai tirar a profissão e vai dar alguns minutos para que ele escreva quais são os objetos necessários para esse profissional trabalhar, certo? E aí, por exemplo, peguei essa daqui. Aí o aluno pode escrever scissors, comb, hair dryer, shampoo, etc. E aí, quando você pensa lá 15 segundos, 20 segundos, quando você toca o sino, acabou. Aí o legal é que daí você vai ouvir o que todos compartilharam e também eles, né? Daí você pede para que os alunos falem o que eles escreveram e daí os alunos vão poder aprender com os colegas. Nossa, fulano pensou nisso, eu não tinha pensado que nesse item. Então, é legal por causa disso também, certo? Que mais que a gente pode fazer? Se você, por exemplo, está nesse tema de profissões e os seus alunos são um pouquinho mais avançados, depois que você brincou de jogo da memória, você fez aquele debate que eu falei no começo, você conversou sobre... Você também pode fazer para pedir, né? Aí seria uma atividade de extensão. Pedir para que ele pesquise
e pode até usar essas aqui. Quais dessas profissões que a gente viu que vão continuar tendo importância no futuro e quais profissões não terão mais importância no futuro e por quê? Então, é bem legal que você vai fazer um debate com seus alunos de nível um pouquinho mais avançado. Essa foi a 16, né? Profissões do futuro. A atividade 17 é tic-tac-toe. Eu gosto muito de brincar de tic-tac-toe. Hoje eu tô sem meu grid de tic-tac-toe aqui, porque eu tava em casa, vim pra cá, resolvi fazer uma live surpresa, sem avisar, mas não tem importância. Aí você pode pegar, por exemplo, oi Cris, seja bem-vinda. O meu grid de tic-tac-toe é uma caixa de pizza. Então eu encapei a caixa de pizza, coloquei aqueles durex coloridinhos e criei 9 espaços ali. Levar isso para o aluno faz com que o tic-tac-toe tenha um outro apelo, né? Porque você tá levando o material que ele vai poder manusear. Aí ele vai colocar as cartas, ele escolhe 9 cartas, coloca nos espaços e você pode pedir pra... Ele vai querer o espaço, certo? Todo mundo sabe brincar de jogo da velha. Ele vai querer o espaço, ele pega a carta, só que, por exemplo, ele vai ter que falar essa profissão, driver. Falou a profissão corretamente, ele pode ficar com a carta e ele marca lá um xizinho ou uma bolinha. O que mais que você pode pedir para ele fazer? Você pode pedir para que ele soletre essa profissão. Aí já ficou um pouquinho difícil, né? Porque ele vai ter que lembrar que é driver e lembrar como soletra driver. Mas você pode usar para praticar spelling. Se os seus alunos já conseguem fazer frases, você pode pedir para que ele faça uma frase. A driver works a lot. A driver drives cars. A driver drives buses. Então, pode fazer uma frase. Ou, se você quiser, você pode também pedir para que ele faça uma pergunta. Então, vejam que um simples tic-tac-toe virou uma aula de inglês com seus alunos, ora soletrando ou descrevendo a profissão. Tô quase lá no fim, gente. Se você acha que essa live pode ser útil para algum colega de vocês, manda aí com o aviãozinho para o seu colega para compartilhar esses conhecimentos com ele. Eu tô falando aqui de várias maneiras que você pode usar esse jogo aqui das profissões e esse material. Esse jogo, esse mês, faz parte dos jogos do mês que estão lá no nosso site com 25% de desconto. E agora eu vou falar um pouquinho de drills. Os mais velhos, como eu, nós aprendemos com drills, né? O que é drill? Antigamente, como é que era drill? Quando eu estudava inglês, o professor fazia uma frase e essa frase seria repetida e daí ele ia dando a palavra. Por exemplo, a driver works a lot. Agora eu vou... A minha sugestão, você vai mostrar, você não vai falar. Vejam que esse drill que eu tô propondo faz com que o seu aluno tenha que pensar muito mais. No meu caso, o professor falava assim, a driver works a lot. Depois ele falava, musician. Eu teria que falar, a musician works a lot. Então, eu estou sugerindo que você mostre, você faz a frase, a driver works a lot. Mostrei essa daqui, a musician works a lot. É uma drill muito mais inteligente. Mostrei essa daqui, a dancer works a lot. Então, a frase praticada é a mesma, mas eu vou mostrando figuras para que eles vão mudando a palavra. Eu posso, por exemplo, praticar perguntas. What does a dancer do? Essa é a frase. What does a dancer do? Meus alunos, por exemplo, estão com dificuldade de elaborar perguntas. Eu quero que eles façam várias perguntas. What does a dancer do? Mostrei essa daqui. What does a musician do? What does a waitress do? Eu vou mostrando e daí o aluno que eu vou pedindo, ele vai fazendo essas frases. Esse é um tipo de exercício que eu recomendo para alunos que têm um pouquinho mais de dificuldade. Tem alunos que aprendem a língua de uma maneira um pouquinho mais fácil, né? Que não precisam de tantas práticas, né? Que já ouviram muitas vezes a língua inglesa, então ele aprende de uma maneira um pouquinho mais suave. E tem aqueles alunos que precisam ter um pouquinho mais de material para que eles possam ouvir
e também para falar. Então, para esses alunos que têm uma dificuldade maior para aprender a língua inglesa, por que não usar drills? No passado, lá da onde eu venho, né, muitas pessoas criticaram durante muito tempo, né, o uso de drills, mas eu não estou falando para usar só drills, eu estou sugerindo e dando possibilidades de drills que podem ser até criativas, porque nós estamos fazendo drills com figuras. Eu tenho mais, por exemplo, eu tô lá ensinando para o meu aluno presente simples. Hoje eu falei bastante de presente simples, né? Tô ensinando para o meu aluno presente simples. Então eu falo assim, mostrei aqui que é uma mulher, she works a lot. Aqui ele vai ter que mudar. Só tô ensinando he ou she. He works a lot. O seu aluno vai ter que pensar se é homem ou mulher, he ou she, e vai ter que falar a frase. O legal é que ele tá falando a frase, ele já tá usando o S. Eu posso até, quando eu mostro dois, eu ensino para ele que aí é they work a lot. Mostrei um só, he works a lot. Ou eu posso falar the photographer works a lot. O que mais? The teacher works a lot. Mostrei os dois, they work a lot. Então, são drills que vão colocar o seu aluno para usar a língua de uma maneira mais criativa e ele vai ter que saber se é he, se é she ou se é a profissão. Estou praticando a profissão. Quero ver se os meus alunos estão sabendo falar. A cleaner works long hours. Mostrei esse, ele vai ter que falar the photographer works long hours. Mostrei esse, the driver works long hours. Então é interessante usar drills para esses alunos que têm um pouquinho mais de dificuldade com a língua inglesa. Então a gente aqui pode usar drills para praticar terceira pessoa, para praticar os verbos. Eu posso mudar os verbos. Se os meus alunos, eu posso fazer a pergunta, what does she do? She serves drinks. What does she do? She dances. Aqui eu estou fazendo a pergunta e pedindo uma resposta. É um tipo de drill também. Então, gente, olha, eu compartilhei com vocês, deixa eu ver, não tem mais. Eu compartilhei 18 maneiras e tem muito mais porque, por exemplo, na atividade número 1 tinha 4 maneiras diferentes. Na atividade número 2 tinha 4 maneiras diferentes. Então, eu compartilhei mais de 20 maneiras de usar esse material aqui. Então, se você é um professor que gosta de ensinar de uma maneira dinâmica, que gosta de colocar o seu aluno no centro da aprendizagem, dá uma olhada lá no nosso site, playtolearn.com.br, que você vai poder conhecer. Nós temos 36 jogos feitos para ensinar a língua inglesa, colocando o aluno no centro da aprendizagem. Essa live vai ficar gravada, eu vou deixar ela aqui no Instagram e vou deixar ela no YouTube também. Então, se você tiver algum colega que você lembrar depois que essa live pode ser útil, fala para ele dar uma olhada lá no nosso YouTube e aqui no Instagram da Play to Learn. Obrigada por vocês que ficaram aqui comigo e acompanhem. Toda semana a gente faz lives. Essa aqui foi de surpresa. Normalmente as nossas lives são à noite, mas eu tô querendo experimentar outros horários, então eu apareci aqui sem avisar ninguém às 6 da tarde, mas foi muito bom. Obrigada! Qualquer dúvida, manda um direct pra mim, que eu tô sempre à disposição para responder as perguntas de vocês. Muito boa noite! Tchau, tchau!